Agora vamos para a matéria da semana, que vai discutir o título do Leicester na Premier League. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. O Leicester City Football Club é um time fundado em 1884. Mesmo sendo centenário, foram poucos títulos em sua história. 3 Copas da Liga Inglesa, uma Supercopa da Inglaterra, um título da terceira divisão e 7 da segunda. O mais recente título em ligas de acesso foi em 2013 e 2014. E é aí que a história do clube muda. Depois de subir para a Premier League, a elite do futebol inglês, o Leicester foi quase rebaixado novamente na temporada passada. E nesse ano conseguiu um feito histórico. O time ganhou o seu primeiro título no principal campeonato da Inglaterra. Soma-se a isso o desempenho de personagens desacreditados. Jamie Vardy foi o principal goleador da equipe com 24 gols. O atacante disputava a 5ª divisão inglesa há 4 anos. Riyad Mahrez foi eleito o melhor jogador da Premier League. Há 2 anos jogava a 2ª divisão francesa e foi contratado por 500 mil libras. O técnico Claudio Ranieri, apesar de passar por clubes como Chelsea e Roma, nunca tinha ganho um título nacional. A equipe do Observatório do Esporte entrevistou o jornalista do portal Trivela, Leandro Stein. Ele diz que o feito do Leicester é uma vitória do inesperado. Eu vejo esse feito do Leicester como uma vitória do inesperado diante de todas as circunstâncias que se construíram ao longo das últimas 6 temporadas. A realidade esperada do Leicester era muito mais a da temporada passada do que a da atual. Só que o Leicester ensina para todos no futebol a possibilidade de fazer um trabalho mais minucioso, buscando contratações bem pensadas ao invés de fazer grandes apostas financeiras, e que é possível surtir resultado disso mesmo em uma liga tão poderosa como é o campeonato inglês. Leandro ainda completa falando que poucos feitos são comparáveis a esse. Nessa magnitude não tem nada, assim, pelo menos nos últimos anos, nas últimas coberturas. Você pode até falar de outras conquistas surpreendentes, mas nada que englobe todo esse fator de inesperado que tem sobre o Leicester e todas essas grandes histórias, né? O Ranieri, Vardy, Mahrez, Kanté, por tudo que está envolto do Leicester, né? Se você parar para pensar sobre os novos contratos de TV no campeonato inglês, que trazem 3 anos mais de 5 bilhões de libras que os clubes ingleses vão ganhar com direitos de transmissão. O interesse com a campanha começou no meio do campeonato, conforme o crescimento do clube. Para o portal Trivela, o que mudou mesmo o interesse foi o grande destaque do artilheiro Vardy, segundo Leandro Stein. E a narrativa do Leicester começa principalmente através do Vardy. Quando o Jamie Vardy começa a quebrar os seus recordes, começa a aparecer muito em evidência na artilharia do campeonato inglês, isso fez com que o Leicester entrasse um pouco mais na nossa pauta. E mais ou menos a partir de novembro e dezembro, quando o time teve vitórias mais de peso, quando começou a bater os grandes, basicamente, né? Começou a peitar os grandes e mostrar que não era só uma campanha ao acaso. Isso fez com que toda a cobertura se voltasse ao clube em si e à campanha. A equipe do Observatório do Esporte entrevistou o jornalista dos canais ESPN, Leonardo Bertozzi. Bertozzi conta como aumentou o interesse com a campanha do Leicester, inclusive na escolha dos jogos a serem transmitidos. Bom, é claro que o enfoque de ser tratado apenas como uma surpresa para passar a ser tratado como um candidato influencia a partir do momento em que os jogos do Leicester despertam mais atenção, né? A gente está falando de jogos que valem a briga pelo título e como os direitos são divididos aí entre Fox e a cada rodada é uma que tem o privilégio da primeira escolha, a gente passou a olhar o Leicester com muito mais atenção, né? Sabendo que aquela fábula podia terminar em final feliz. Então, o enfoque mudou nesse aspecto. Deixou de ser tratado como uma simples surpresa e as pessoas viram o Leicester como um time que de fato brigava pelo título e por isso a transmissão de todos os jogos passou a ser relevante. O Observatório do Esporte também entrou em contato com o administrador da fanpage brasileira do Leicester City no Facebook, o Elton Fernandes. O projeto entrou no ar no meio de 2015 e a campanha surpreendente do time inglês impulsionou e muito sucesso com os fãs. No início era apenas 5 pessoas, hoje são quase 4 mil. O nosso grupo do WhatsApp era 5 pessoas, hoje são quase 200. E o crescimento da página
pulou e cresceu muito a partir do jogo contra o Manchester City, que foi em janeiro. A quantidade de gente pedindo para entrar no grupo triplicou. Em jogos importantes, sempre as pessoas buscavam saber quem era o Leicester, então acabavam parando na nossa página. Leandro Stein, jornalista do Trivela, diz que esse aumento na repercussão da campanha do clube fez com que eles tivessem mais vontade de falar sobre as histórias também. O Leicester é um fenômeno impressionante que a gente teve que se controlar para não fazer a pauta do dia só de Leicester, porque a cada dia era uma boa história, uma coisa legal para contar, e tanto que a gente, sim, até essa semana ainda está fazendo um texto por dia do Leicester falando sobre desdobramentos da conquista, sobre repercussão, sobre outras histórias que surgem. Por todo esse contexto, acaba sendo único e o público continua reagindo bem. Leonardo Bertozzi, jornalista dos canais ESPN, diz que conforme o time melhora, o interesse aumenta. O interesse na cobertura do Leicester, ele aumentou significativamente, né? No começo da temporada, o Leicester tinha a mesma relevância que outros clubes que brigariam na parte de baixo da tabela, Sunderland, Bournemouth, enfim, os times que brigariam contra o rebaixamento. E com o tempo passando, né, o time foi conseguindo ganhar jogos, foi conseguindo ficar perto, e naturalmente o interesse foi aumentando. A mídia inglesa também não teve muitas mudanças em relação à cobertura do Brasil, é o que afirma Leandro Stein. Na imprensa inglesa, eles também usaram bastante essa retratação de encantamento com Leicester, de inesperado, talvez com uma carga de crônica menor do que a gente está fazendo aqui no Brasil, também comparando um pouco mais com os times ingleses, né, como se dá geralmente uma cobertura de futebol local. Mas o encantamento era inescapável assim na cobertura, acho que em qualquer lugar. Outra diferença de uma conquista de um grande clube foi a torcida de diferentes equipes unidas pelo Leicester. Leonardo Bertozzi, jornalista dos canais ESPN, diz que isso se deve muito ao fato do Leicester não ter tantos rivais na Inglaterra. O Leicester é um time que não desperta grandes rivalidades aqui no Brasil, né? Mesmo entre os torcedores que acompanham o futebol internacional. Até porque mesmo na Inglaterra não é um time com rivais nacionais importantes, né? Ele não tem uma rivalidade especial com o Chelsea, com o Arsenal, com o Tottenham, com o Manchester City, Manchester United. Então, além disso, angaria aquela simpatia natural do azarão que briga por um título, né? Acho que é natural do ser humano, né? Torcer pelo mais fraco nas situações. Então, à medida que foi crescendo a expectativa, a repercussão é claro que foi positiva, né? Todo mundo queria saber onde aquela história ia dar, todo mundo queria saber se o Leicester na hora H ia fracassar, não ia dar conta, mas deu tudo certo. Leandro Stein discute um pouco no que isso difere da cobertura sobre o futebol nacional. É um pouco do que a gente geralmente encontra na Trivela, por fazer muito essa cobertura de noticiário de futebol internacional. Ainda que tenha gente que se defina como torcedor de clubes europeus, é um pouco mais difícil que eles sejam tão críticos assim como a gente tem nos clubes brasileiros. Dependendo do comentário, já acham que você tá sendo parcial, já começam a reclamar de um monte de coisas. No Leicester, ninguém se incomodou assim da gente puxar partido mesmo pro lado do Leicester, porque era a história que todo mundo queria ouvir. A gente vive de contar boas histórias e essa é a grande história do futebol nesse século. Na fanpage Leicester Brasil não é possível monitorar todas as curtidas do Facebook, mas o Elton Fernandes, criador do projeto, explica que há um monitoramento sobre os torcedores dos grupos fechados nas redes sociais. Agora, no grupo do WhatsApp só entra quem é torcedor do Leicester, ou seja, todos lá são. A gente está tentando padronizar cada um e muitos já têm a camisa e a carteirinha da nossa torcida. No nosso grupo do Facebook também tem 250 membros e todos são Leicester. Como qualquer grande feito épico, inesperado, a narrativa fantástica e folclórica sempre entra na linguagem. Leandro Stein diz que a emoção foi a toada dos textos do Trivela sobre o Leicester. Quanto ao estilo da linguagem, a gente pode até trabalhar um pouco mais o que a gente faz bastante na Trivela, que é contar uma história com uma carga um pouco maior de emoção, com mais detalhes, pegando mesmo a reação dos personagens. E pela forma como tudo aconteceu com o Leicester, acho que potencializou isso, e a reação do público de fantasia
fantasia, de encantamento com essa história, acabou também motivando a gente a trabalhar um pouco mais isso nos textos, né? Por exemplo, essa semana, quando eu fui escrever o relato da festa nas ruas, deu para fazer uma crônica um pouco mais trabalhada e não só o relato da notícia em si. Leonardo Bertozzi, jornalista dos canais ESPN Brasil, diz que a linguagem épica acompanhou a campanha do Leicester. Eu acho que ele nunca deixou de ser tratado como um herói mítico, né? Acho que isso foi até o final, foi a grande característica da campanha. Acho que ele foi tratado como um grande concorrente, como eu disse, depois daquele jogo contra o City, né? Porque ali ficou claro que não ia ser fogo de palha, que ia brigar até o final e que era um time para ser levado a sério, inclusive como um possível campeão. Mas acho que esse tom épico, né, isso tudo que envolvia a caminhada do Leicester, ele nunca deixou de existir. Para Leandro Stein, jornalista do portal Trivela, a história do Leicester é até irreal para a ficção. Uma história que ninguém espera e que não tá dentro de um enredo de filme, e que se tivesse dentro de um enredo de filme muita gente ia falar que era inverossímil. Então isso acho que causou muito interesse sobre a campanha do Leicester e mesmo muito engajamento, né? O pessoal compartilhando, o pessoal comentando, o pessoal querendo viver um pouco daquilo também. Agora os agradecimentos. Foram entrevistados os jornalistas Leandro Stein, do portal Trivela, Leonardo Bertozzi, da ESPN, e também o fundador da fanpage Leicester Brasil no Facebook, Welton Fernandes. E para comentar a matéria, temos uma estreia no Observatório do Esporte. Gabriela Brizotti, uma aluna do primeiro ano de jornalismo, que deu sua primeira contribuição ao programa. Seja bem-vinda, Gabriela. Obrigada. Bem-vinda. Pelo menos aqui no programa temos mulher, né, Tu? Verdade. E não é nem secretaria, aqui é ministério. Aqui é no ministério e senta na mesa. Bom, Gabriela, quais são os seus comentários sobre o tema e sobre a experiência de fazer a primeira matéria para o Observatório do Esporte? Primeiramente, olá, ouvintes, olá, mesa. É um prazer estar participando do Observatório do Esporte agora, né? Então, para mim, a primeira matéria ainda foi bem interessante para falar do Leicester, que foi um feito histórico, não só no futebol inglês, como acho que no futebol em geral. Então, foi bem interessante fazer essa matéria, fazer entrevista com as pessoas que participaram da transmissão do título. Foi muito interessante. Eu achei muito legal falar sobre esse tema, por causa que o Leicester ele começou com um gás na temporada que muitos achavam que ia acabar, que não ia durar até o fim. Porém, durou, né? Ele acabou vencendo gigantes e ficando com o título do futebol inglês. Por exemplo, teve grandes heróis, assim, que eu considero heróis, como, por exemplo, o Vardy. Que ele era o atacante, que ele se superou, inclusive com problemas com bebida, no caso, que ele teve. E ele acabou se superando e acabou virando artilheiro do campeonato, inclusive com 24 gols. Como foi dito na matéria, pelos entrevistados, que depois do jogo contra o Manchester City, que acabaram acreditando que o Leicester tinha chances de ser campeão. Foi depois do jogo contra o Manchester City, que ele ganhou fora de casa em Manchester e demonstrou que tinha um grande potencial aí pra frente. Então eu acho bem bacana essa coisa de um time que acabou de chegar à segunda divisão, que lutou pra não cair na temporada passada, se tornar campeão. E espero que isso dê um gás também, seja inspiração para os times brasileiros nesse campeonato brasileiro, como por exemplo Chapecoense, Santa Cruz ou até América Mineiro. Agora vamos com o Leonardo. O Leonardo também fez parte da produção da matéria junto com a Gabriela. Quais são os seus comentários? Primeiramente, um grande abraço aí para os ouvintes do Observatório do Esporte e também para a mesa. É muito interessante esse título do Leicester, né? Eu considero, talvez, concordo com o Leandro, o fato mais histórico, mais impressionante desse século, com certeza, ainda que esse século ele esteja no início. Ele não tá exagerando um pouco nessa... Então, é que tem vários textos de análise, por exemplo, o Jean Oddi, ele fez um texto muito bom da ESPN, pra ESPN, que ele fala, basicamente, ele analisa vários azarões na história do futebol. E ele já começa, o primeiro argumento que ele fala é cortar mata-mata. Porque mata-mata é teoricamente mais fácil de ter azarão, né? Se você analisar, se você tem um time que segura bem fora e consegue fazer seu resultado em casa, você consegue ir longe. Então ele já corta o mata-mata, ele vai analisando aos poucos e sobra um pouco. Sobra a Verona na Itália, talvez o Atlético Paranaense aqui no Brasil seja o exemplo mais próximo. Mas assim, nesse século, esses 16 anos, pro futebol pelo menos, eu não vejo algo mais impressionante. Porque o Leicester foi campeão
da Premier League, que é o campeonato mais rico do mundo, todo mundo gastando rios de dinheiro para ganhar. O Leicester contratou, por exemplo, um dos craques do campeonato, que é o Mahrez, da segunda divisão francesa, por 500 mil libras, que não é nada para as cifras astronômicas que a gente vê hoje, né? Até pro futebol brasileiro. Até pro futebol brasileiro. É um cara que poderia ser contratado por um time brasileiro. Isso convertendo para as cifras daqui, seria 3 milhões. 2 milhões e meio. 2 milhões e meio. Então, eu considero, pelo menos, o mais impressionante desses 16 anos desse século. Mas tem muita coisa interessante por trás, porque quando você vai vendo, principalmente, vai dissecando esse feito, você vê coisas, sei lá, coisas impressionantes mesmo. Você pega, por exemplo, a gestora do Leicester, que era a porta-voz e quem cuidava das finanças do clube, é uma mulher, Susan Whelan. Ela era uma boa gestora de pessoas, ela foi contratada, não tinha grandes experiências com futebol, e ela arrebenta, ela ajuda muito nos acessos, que ela pega o time na 3ª divisão, ajuda nos acessos, ela é uma das principais porta-voz da demissão do treinador que veio antes do Ranieri, que houve um escândalo sexual, que envolvia inclusive o filho dele, que era zagueiro do Leicester. E ela se torna o elo dos presidentes tailandeses da King Power, a empresa que patrocina o clube, e também é dona do presidente. E entra o Ranieri. Ela tem esse papel fundamental na construção do time, na organização dele como um todo. Justamente ia comentar isso. Acho que uma das coisas que não é inusitado no campeonato inglês é ter um grande empresário atrás desse time. Sim, né? sim. E é um conglomerado tailandês, você mencionou o nome King Power, e pelo que eu li antes de vir para o programa, é uma espécie de um duty free na Tailândia, que opera nos aeroportos, não sei se essa empresa se espalha também para outros aeroportos do mundo. Então há um grande grupo empresarial, há um dono do time, talvez uma gestão profissional indique isso, ou seja, até eventuais entreveros entre o técnico e o dono, tem um gerente de relacionamento ali. Né? Sim, sim. Isso é muito comum na Inglaterra, né? O Aston Villa, por exemplo, que acabou de ser rebaixado, foi comprado 100% por chineses. Então, provavelmente vai vir coisa por aí nesse Aston Villa. Esses tailandeses, para comemorar o título do Leicester, eles doaram 2 milhões de libras pro hospital da cidade. E esse anúncio foi feito com uma maneira extremamente efusiva, obviamente. 250 mil pessoas foram para as ruas na festa do título, para as ruas de Leicester, uma cidade que tem 330 mil pessoas, ou seja... Quase uma Bauru. Quase. Uma praticamente cidade menor que Bauru, né? Então, até menor. Cidade que fica no centro da Inglaterra, não tem nem rival local direito, ganha o título depois de 3, 4 temporadas atrás, está na 3ª divisão. Faz uma comparação para quem está lá em casa entender se fosse o Campeonato Brasileiro, o que seria isso, esse feito? Então, eu vou comparar próximo ao que eu conheço. Então, eu vou pegar o Botafogo de Ribeirão para dar esse exemplo. Ou pode até ser o Noroeste mesmo. Imagine que um desses clubes esteja aí, suba para a Série C, fique 2 anos e aí, com o passar do tempo, ele reestrutura o time, sobe para a 2ª, depois sobe para a 1ª. Quase cai, demite o treinador no meio da temporada, que é uma coisa comum no Brasil, mas não tanto lá. E sem fazer grandes contratações, contratando apenas reforços dos estaduais, que a gente pode dizer, chega no Campeonato Brasileiro e ganha o título de uma maneira de ponta a ponta, que a gente pode dizer, né? Não foi um time que ganhou na última rodada, ele ganhou de ponta a ponta. E o legal também de analisar é que um feito desse é um prato cheio para o próprio texto da mídia esportiva. Sim. Que a mídia esportiva adora endeusar heróis, endeusar... Davi contra Golias. É magnífico. Em pequena escala é o que o Audax fez no Campeonato Paulista esse ano. Lembrando ano passado e até 2 anos atrás, o que a Ponte Preta e o Chapecoense faziam na Sul-Americana. Ou o que o Guarani fez em 78, seria isso? Sim. Que foi campeão brasileiro, né? Deu pau no Boca no ano seguinte. Tem vários feitos que dá pra comparar um pouco com um lado, um pouco com o outro, só que no fim você não consegue comparar 100% tudo. O Leicester parece realmente um roteiro de um filme, um dramalhão da Sessão da Tarde, que chega um cara num time pequeno, consegue motivar e consegue fazer todo mundo ser o melhor time da liga. Não, e tem mais, né? Ano que vem eles disputam a Champions League, quem sabe. Certo. Qual aquele filme do beisebol? Como que chama mesmo? Moneyball? Moneyball, isso. O Homem que Mudou o Jogo. O Homem que Mudou o Jogo, que monta um pequeno time com jogadores
rejeitados e consegue chegar muito longe. Só que esse ganhou, né? Mas o comparativo com o Guarani pode ser válido, né? Muito embora deixe uma tristeza muito grande para mim. Não sei se você recorda disso, que foi contra o Palmeiras, e ali não era um campeonato de pontos corridos. Era um mata-mata ainda. Acho que o Léo colocou isso bem colocado. Talvez o inusitado de tudo isso tenha ocorrido num campeonato de pontos corridos. E tendo uma regularidade. Né? É esse de ponta a ponta mesmo, né? E é tão surpreendente que a Puma, por exemplo, no contrato do Leicester, não previa venda de camisas internacionais, só vendia na Inglaterra. E agora eles vão eles vão vender provavelmente em outros lugares. As camisas que chegam aqui no Brasil chegam ou trazidas de lá ou por AliExpress, por exemplo, e vendeu 15 vezes mais camisetas essa temporada do que vendia nos números comuns. Tem muita coisa por trás disso, muita coisa que torna engraçado. O Ranieri, por exemplo, o Claudio Ranieri, que é o treinador, ele ganhou 100 mil libras por posição a mais da zona de rebaixamento. Ou seja, o 17º, o 18º e o 18º, 19º e 20º, eles caíam. A cada posição pra cima disso, ele ganhava 100 mil libras. Ele ganhou 1.700.000 libras. Será que ele prometeu rachar com a moçada e motivou né? Motivação, vamos lá. O famoso bicho aumentado, né? Tinha várias histórias falando disso de bicho. Que o Ranieri chegou a certo momento da temporada que ele começou a oferecer para todo mundo do time que se não tivesse gol marcado contra o Leicester, ele ia oferecer uma pizza para todo mundo do time. Só que aí chegava um momento que o time não conseguia ganhar. Ele falou, não, vou oferecer uma pizza, só que vocês vão começar a preparar a pizza. Eu vou comprar todos os ingredientes, vocês vão preparar a pizza, todo o time unido. Aí começou e o time começou a deslanchar a partir desse momento. Então lá acabar em pizza tem outro significado. Coisa boa, né? Acabou tanto em pizza que o último jogo, quem tinha comprado os ingressos ganhou cerveja e pizza de graça pra ver o jogo. Que beleza. E teve o André Bocelli, o cantor, foi cantar lá também no último Você levantou duas questões, um tema aí que envolve dois países que eu queria ouvir a opinião de vocês. Você falou que um grupo coreano investiu nessa equipe. Tailandês. Desculpa, um grupo tailandês investiu nessa equipe e também tem um interesse chinês em participar. No Aston Villa, né? Aí me lembra um pouco, Carlão, aquela coisa da lavagem de dinheiro dos russos, né? Existe essa possibilidade ou vocês acham que é uma coisa além disso? Eu não sei se os países emergentes com muito dinheiro para gastar, a gente acaba ficando um pouco ressabiado, né? É que isso é realmente muito comum na Inglaterra. Tá começando a se tornar comum também na Itália. A gente não tem como provar, né? Obviamente. O caso do Roman Abramovich, por exemplo, do Chelsea, na minha opinião, o mais claro disso, mais clássico também, né? Principalmente na... Ou aquele empresário, o Kia... O Kia, ele tem participações. Mas é uma tendência, até o Paris Saint-Germain tem um dono, né? Tem um sheik. O Barcelona, por exemplo, não é um dono, mas ele tem um patrocínio forte do Qatar, só que é um patrocínio do governo já, do Qatar Foundation. A única coisa que conseguiram divulgar, falando sobre o Leicester, é quanto ao fair play financeiro. Que o fair play financeiro, o Leicester, apesar de ter gastos modestos, para se reestruturar e conseguir subir, ele teve que injetar muito dinheiro para conseguir montar uma estrutura para depois começar a ganhar em cima disso. Dizem que essa King Power, que é a patrocinadora do clube, é a empresa também do presidente, uma forma de uma empresa que você não consegue encontrar direito o endereço dela, telefone para contato, parece meio que uma empresa laranja para o presidente conseguir injetar dinheiro no clube. Mas eu não diria que, analisando pelo pior, não é tão problemático quanto os outros clubes, quanto o Chelsea, quanto o Manchester City, porque o investimento no Leicester, apesar de ser grande, é minúsculo comparado com essas duas equipes. Por exemplo, quando começou a temporada, eles tinham apenas o elenco deles só era mais caro do que os times que tinham acabado de subir. Ou seja... Era o quarto. Agora me ocorre, logo a gente acabou de falar do Audax, está falando do Leicester, né? Fica essa ideia que o que vale, na verdade, é a ideia do time e não das grandes estrelas, né? Que vão, que tem as vaidades, com certeza. Problemas. Tanto que o Ranieri já falou em entrevista que não pretende contratar nenhuma estrela. Ele vai tentar refazer o modelo. Ele chegou no presidente e falou simplesmente esqueça esse ano ele não existiu e vamos fazer como vocês sempre faziam por aqui, porque
esse ano é atípico demais pra gente pensar em contratar estrela, alguma coisa do tipo. Não, porque faltou, o Zeca não tá aqui hoje, vou mandar um abraço pro Zeca Barros. Um abraço pro Zeca, que tá participando da Semana de Jornalismo, participando de uma mesa. Isso, porque se o Zeca tivesse aqui, ele fala que, acho que talvez um comentário possível do Zeca, seria, vamos pegar como exemplo o Santos do Pelé, que era um time que durou anos e anos, né? Então é muito diferente você colocar uma equipe jogando 5, 6, 7 anos juntos e sempre, do que hoje, porque a gente já viu o desmonte do Audax, né? Talvez o grande desafio da equipe inglesa... O desmonte do Corinthians, campeão brasileiro ano passado. Sim, clássico, que continua até o momento, né? E continua. Então talvez fique o exemplo aí, né, de você conseguir montar esse time com jogadores medianos e que o conjunto é mais forte, né? E eu acho que é uma ideia meio esquecida ultimamente. Sim, o time tá praticamente junto desde o campeonato de ascensão da segunda divisão inglesa até a Premier League. Foram poucas as remodelações e as contratações. O Mahrez, por exemplo, é um exemplo. Para mim esse título do Leicester, até o nome Leicester. É difícil de se dizer, né? Porque se fala de forma diferente do que se escreve. Eu falaria Leicester ou coisa parecida. Para mim foi inusitado e eu fiquei surpreso, porque eu não acompanho o campeonato inglês. Eu, para falar a verdade, não conhecia essa equipe. Eu também não conhecia. E eu não acompanho o futebol inglês, porque eu acho o futebol inglês muito chato, para falar a verdade. Ou seja, o que eu acho mais legal no futebol inglês é ver o estádio cheio de gente torcendo. Né? O próprio Mahrez não conhecia. Ele achou que era um clube de rugby. Agora, o que me chama a atenção foi a falta de cobertura da mídia tradicional. Né? Não se teve notícias ao longo do campeonato inglês desse fenômeno. Dessa possibilidade. Né? O que mais você conseguia acompanhar era um pouco analisando o site do Globoesporte.com, que eles começaram... No início é basicamente isso, é curiosidade, tipo... Globo Esporte, Rede Bandeirantes, Folha de São Paulo, Globo... Não estavam botando fé e não tinha eles começaram a botar fé a partir do momento que o Leicester foi no estádio do Manchester City e fez 3-0 lá. A partir daí, no começo de janeiro, eles falaram, para aí. Alguma coisa estranha tem. Até esse momento era brincadeira, o Leicester vai tropeçar em algum momento, vai cair, ficar em quarto, quinto, quem sabe na Champions League, mas a partir do momento que ganhou de 3-0 e conseguiu pegar até mais folga na liderança, a galera falou, não, isso está acontecendo. E falando em comparações, meu pai é pontepretano. Isso me lembra muito as campanhas que a Ponte Preta fazia no início da década passada, que terminava em segundo, no primeiro turno do Brasileirão, só que sempre chegava um momento que não tinha o fôlego dos times com mais dinheiro e caía na segunda metade do campeonato. Isso que eu imaginava vendo o Leicester jogar. Eu pensava, putz, eles estão bem, né? Eles estão bem, eles vão conseguir ficar lá pra décima alguma coisa, mas um momento vai cair e vai chegar nessa posição. A própria Sul-Americana da Ponte Preta, né? É óbvio, aí a gente entra no mérito do mata-mata, mas a Ponte Preta chegou na final da Sul-Americana e quase levou o caneco sem ter ganhado nada no Brasil, né? De grande expressão, como o Guarani, por exemplo, ganhou o Brasileiro em 78. O que eu queria comentar também, acho que, se não falo de memória, o Zeca falou isso também na semana passada, a respeito da volta da violência no futebol inglês. A gente já está falando de um time, de um campeonato. Nessa semana, lamentavelmente, no final da Liga Inglesa, no jogo Sevilha e Liverpool... na Liga Europa. O que eu disse? Liga Inglesa? Na Liga Europa, desculpa. Houve uma confusão entre os torcedores, né, envolvendo torcedores do Liverpool, ingleses. O jogo foi na Suíça, né? E no final do jogo o Sevilha sagrou-se tricampeão, mas o que se lamenta é de novo a volta aí da violência no futebol e dos hooligans, né, que na década de 80 foram quase que banidos, excluídos da participação no futebol, e por isso que o futebol inglês é tão valorizado, com muita grana e com repercussão internacional. Houve todo um planejamento para mudar essa imagem que tinha o futebol inglês há décadas atrás. E o que acontece para acontecer esse tipo de coisa, eles irem na Basileia, por exemplo, isso na Suíça, né? É que os hooligans, eles não podem ir a estádios ingleses. Então, quando há esse tipo de jogo, os hooligans vão em massa para a Europa, porque viajar pela Europa é muito mais fácil que na América Latina, por exemplo. Então, por isso que isso acontece na Europa, principalmente. Você, ouvinte do programa, que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é observatoriodoesporteunesp.blogspot.com.
O Observatório do Esporte chega ao fim. A locução foi minha, Heitor Facini. Comentários de Tuca Américo e Carlo Napolitano. Equipe de reportagem, eu, Heitor Facini, Leonardo Guerino, Isaac Toledo, Gabriela Brizotti e Leonardo Del Sante. Direção de Silvestre Oliveira. Produção técnica de Paulo Pepa. Observatório do Esporte é uma atividade de extensão do GCEF, Grupo de Estudos sobre Comunicação Esportiva e Futebol na Unesp. Até semana que vem. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp